Olá, gente, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Desconforto Criativo para a coragem da inquietação, aquele que provoca e que transforma. Um espaço para falar sério, mas sem perder o brilho da provocação. Essa é a nossa missão, dar voz e visibilidade às lideranças, projetos que geram resultados e que inspiram outras transformações. Vamos aqui provocar nessa noite. Lembramos que esse podcast tem o apoio institucional de um grupo que entende que a educação não é só sobre o agora, é sobre o que vamos deixar para o amanhã. O Grupo Luciano Feijão entende isso já há muitos anos e é referência no ensino de educação básica no Ceará e hoje também com a mesma qualidade e referência, a Faculdade Luciano Feijão oferta diversos cursos que formam líderes e profissionais capazes de transformar realidades. E aqui no Provoca Cash, a gente acredita nessa mesma ideia, provocar para transformar. Por isso, temos orgulho de ter o Grupo Luciano Feijão como nosso patrocinador institucional. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero dizer para você que acha que esse conteúdo aqui é relevante de alguma forma, está acompanhando pela nossa plataforma do YouTube, no Provoca Cast, lá no YouTube. Você pode curtir, você pode comentar, você pode, sobretudo, compartilhar para um amigo, para um familiar, para um gestor, para uma liderança. Você que acredita que esse podcast pode gerar ideias, insights para você. Então, peço a sua contribuição para você compartilhar e cada vez mais o nosso Provoca Cash possa contribuir e gerar insights para outras pessoas que você gosta e acredita que aqui pode trazer isso para essas pessoas. Vamos lá, gente. Apresentar o nosso convidado de hoje. Hoje o Provoca Cash recebe um cara que representa bem o que é o equilíbrio entre o corpo, a mente, entre a fé e a resenha, entre a amizade e a liderança. O Jander é professor, gestor, pai e, acima de tudo, é um cara amigo de todos. Daqueles que sabe estar por perto, ouvir, cuidar e fazer o outro se sentir bem. É um cara espiritualizado, ele é presente na igreja, mas também é daquele que não dispensa uma cervejinha, uma resenha com os seus. E, meu amigo, se tiver um futebol então, a resenha está completa. Ele faz isso com leveza, sem contradição, porque ele entende que a vida é isso mesmo, é sobre equilíbrio. O Jander é conhecido por ser afetuoso, chamado boa praça, porque sempre está ali, pronto para ajudar alguém. Gosta de uma boa conversa, de estar com as pessoas e de transformar, seja na educação, na academia, na olaria, ou até nas rodas de amigos e na política também. Jander desenvolveu uma capacidade de estar em lugares com todos os tipos de pessoas e continuar sendo o mesmo. Autêntico, generoso e de uma presença muito marcante e fiel. Ele tem orgulho de dizer de quem ele é filho e leva muito a sério o papel de ser pai e ser esposo. Essa conexão é algo que define o Jander, um homem de valores firmes, que honra suas ideologias e constrói seu caminho com fé, propósito e amor, que assim o diga a dona Lidiane. Hoje eu tenho a alegria de recebê-lo aqui para uma conversa sobre vida, propósito, política e liderança. Seja muito bem-vindo ao Provoca Cash, meu amigo, nosso amigo Jander Vasconcelos. Fala, Ney Oliveira, todos os internautas aí que acompanham o ProvocaCast. Ney, eu sabia que eu tinha que vir no ProvocaCast. Pela amizade, pelo respeito que eu tenho a você, pelo trabalho que eu conheço seu. Eu não sabia que eu precisava vir aqui para escutar tudo isso sobre mim, viu? Você me deixou até um pouco sem jeito, né? Mas é isso aí, Ney. A gente vive procurando ser um pouquinho de sair tudo que você falou, viu? Bacana, Jander. Eu que agradeço, certo, a sua disponibilidade de estar aqui gravando conosco nesse momento. Você que veio de Groaíras, é o primeiro amigo que está vindo nesse estúdio, nesse novo formato, em nova casa, em Sobral. Mas, Jander, o título de hoje é Entre o Treino e a Educação e Política, o equilíbrio da vida de Jander Vasconcelos. Eu vou começar pelas raízes. Como eu sempre começo aqui, quem é o Jander Vasconcelos? Quais são as tuas origens? Ney, falando de raiz, né? Eu tenho que ir onde tudo começou, né? O Jander é filho do Wellington e da Francimar. O Wellington que nasceu lá no Juá, filho do seu Eloy e Dona Ceci.
Francimar, que é o nome que ela é conhecida, mas é a Francisca de Jesus, nome de batismo, nome de documento, que nasceu lá na Fazenda do Japão, ali depois da Malhada Grande, a Santa Quitéria, filha do seu Josué Maciel e da Dona Bem-vinda. Minha origem tá aí, né? Origem interiorana, agricultores. Embora tenha um lado da família que seja muito ligado à política, mas minha origem é no interior, é no sertão. Criador de gado, plantador de roçado. Esse tipo de gente aí que fez minha base. E a gente se orgulha muito de ter essa origem, né? E essa base que você fala, Janda, de simplicidade, no roçado, gente plantando, como é que era a criança Janda no meio de tudo isso? Pronto, o Jander foi aquela criança que nasceu em Groaíras. Desde o meu primeiro dia de vida foi em Groaíras. Antes de eu nascer, meus pais moravam no Rio. Rio de Janeiro. Meu pai trabalhava em restaurante. Minha mãe também estudava e trabalhava lá. Aí minha mãe engravidou. Eles decidiram voltar para Groaíras para o filho nascer no Ceará, nascer na terra deles, né? Isso eles estavam Moravam no Rio. no Rio. Uhum. Minha mãe engravidou, vieram embora para Groaíras. Uma decisão de vamos ter esse menino lá na nossa lá no terra. Ceará. Bacana. E a partir daí, eles procuraram, meu pai procurou empreender em Groaíras, tentava um negócio, dava certo, não dava certo, ele voltava pro Rio, mas minha mãe não voltou mais. Ou seja, sempre eu morei em Groaíras. Meu pai passou um tempo indo e voltando ao Rio. E eu nasci em Groaíras, né? Como falei, nasci em Sobral, porque na época... Era pra cá, né? mas assim, mas me criei em Groaíras. Estudei em Groaíras, Colégio do Padre. Dona Erivalda foi minha primeira professora. Dona Erivalda. Dona Marfisa foi minha professora. Selma, a tia Auricélia. Ou seja, tive minha infância foi ali. Aí depois, mais pra frente, eu vim estudar aqui no Colégio Santana. Depois Colégio Luciano Feijão. Fiquei muito feliz. Aqui em Sobral, né? Isso. Fiquei muito feliz de ver você aí ser apoiado pelo Colégio Luciano Feijão, que é onde eu estudei, onde fiz meu ensino médio, onde minhas filhas... Uma estudou, ou já está na universidade, e a outra está lá no Colégio Luciano Feijão. Ou seja, realmente é a escola que eu estudei e que eu indico para quem for, porque qualidade é garantida, suporte do colégio muito bom. E fico feliz dele hoje estar contribuindo no seu podcast aqui. Bacana, Janda. E essa infância ali em Groaíras, era no sertão? Justamente, morava em Groaíras, estudava em Groaíras, mas sempre que eu podia, eu estava mais com meu pai. E minha mãe, a gente depois colocou a farmácia, minha mãe era que tomava conta da farmácia, professora, o tempo dela era menos. Mas quase que diariamente a gente estava indo pro sertão. Ou pro Juá, ou lá pra Fazenda de Japão. Meu pai sempre plantou roçado, sempre criou gado. Tanto é que ele hoje tem uma terra no Juá. Diariamente tá lá, de manhã e de tarde. E Jander, e esse menino, ele era ele era calmo, ele era de fazer arte, como era esse Jander criança? Sempre fui de boa, nunca fui de trazer muita confusão pra casa, não. Resolveu lá? Não era tão estudioso, mas também minha vida estudantil foi uma vida tranquila, né? Mas você fala que não era muito estudioso, mas que você gostava de estudar ou não gostava de estudar ou tinha dificuldade de estudar? Não, eu não tinha a responsabilidade que o estudo merecia. Eu era de ir pra rua, pra ficar brincando com os colegas, ir pra casa da minha madrinha Beth, ir pra casa de outro colega e passava o dia nisso. Mas todo dia ia pra escola, fazer as tarefas, aquele negócio todo. E era aquela vida de 30, 40 anos atrás em Groaíras, cidade tranquila, pacata, né? Viver naquela realidade ali, preocupação era só cumprir com a obrigação de ir pro colégio, o resto era brincar na rua. Era muito feliz? Aí depois, isso lá na infância, aí quando deu mais ou menos 9, 10 anos, não recordo com precisão, fui morar no Paulo Malaquias, que é na casa que meu pai mora hoje, né? Não, refazendo aqui, com 11 anos, fui morar no Paulo Malaquias. E a partir de então, todo dia que Deus dava, tava eu lá no Campo do América, brincando de bola mais um menino. Deus não foi tão generoso comigo, me dá aquela qualidade que eu tinha vontade de ter no futebol, mas a vontade era enorme. Todo dia eu tava lá. Nos campos com os meninos, com os amigos. No campo ali do Paulo Malaquias? No Campo do América. Campo do América. Antigo Campo do América. Antigo Campo do América. Hoje não existe mais, né, o campo ali. Mas... essa era a diversão do menino Jander. Minha diversão era essa.
Jana, vou falar em menino Jander, assim, sempre a nossa criança interna, ela sempre imagina algo, o que eu vou ser quando eu crescer? O que daquela criança Jander tem no adulto Jander hoje? O que o Jander mantém daquela criança? Cara, eu sempre fui um cara muito sonhador, visualizar coisas grandes, coisas boas, né? Quando eu era criança, devido a gente ter farmácia e ver aquele contato ali com a questão da saúde mesmo, naquela época, Groeiras de 35 anos atrás, mais ou menos, não tinha hospital, não tinha. Tinha só o posto de saúde, vinha um médico uma vez por semana. E o. Você já pegou uma fase que nem hospital tinha, né, Jana? Sim, sim. E nessa época, a nossa farmácia tem 40 anos. 41 anos agora tá fazendo. Aham. E nessa época, era. Meu pai é que era, digamos que, fazia essas vezes de o profissional da saúde. Sim. Mesmo sem ter a formação, Sim. mas por ele estar ali no balcão da farmácia, meu pai e minha mãe era o que passava medicação. Meu pai, pela experiência que ele teve, ele fez um curso aqui na Santa Casa, na época que ele foi abrir a farmácia. Ele pediu para fazer um curso aqui, digamos que fosse tipo um técnico de enfermagem hoje. Uhum. E ele tinha habilidade. O cara cortava uma perna, um cortezinho na cabeça, meu pai lá anestesiava e costurava ali, tratava. Ou seja, eu via tudo isso aí. Aí era, minha infância foi vendo essas coisas. Meu pai indo abrir a farmácia de madrugada para vender um medicamento para uma criança que estava com uma febre, uma coisa. E nessa época eu tinha vontade de ser médico. Eu via aquilo dali, né? Uhum. Mas com o passar do tempo, que quando eu fui terminando a questão do estudo, fui avançando, eu vi que para ser médico era uma dificuldade muito grande na época, né? Ou seja, tinha um curso de medicina no Ceará na época, que era no UFC. Uhum. Só passavam os alunos, os melhores do estado. Que não tava jogando bola no Paulo Malaquias. Não tinha tempo de jogar bola, de brincar, ir pra praça à noite. Aham. Ou seja, aí nisso aí eu já fui mudando o plano, né? E como eu era muito ligado à área do esporte e tal, e com a área da saúde, minha primeira intenção era fisioterapia. Achava interessante, né? Uhum. Recuperação física, esse negócio tudo. Só que naquela época, em 1998, quando eu terminei o ensino médio, na época era o científico, né? Uhum. Não sei se você é do médio ou é do científico. Eu sou do médio, eu sou do médio. sou Mas do eu lembro científico. desse científico aí. Eu só tinha um curso de fisioterapia no Ceará, que era na Unifor. Eu ainda cheguei a prestar vestibular, não passei. E aqui na UVA, quando eu fui me inscrever para vestibular, eu era um aluno muito bom, gostava demais de geografia. Professor Fernando Collet, cara, até hoje está na sala de aula aí, era para mim, era meu ídolo de professor. Olha aí, professor Fernando. E eu gostava muito da parte esportiva e linkava ela com fisioterapia. Me deram o que era fazer inscrever para educação física, se eu não passasse na fisioterapia, eu fazia educação física e depois tentava uma transferência e tal para aproveitar alguma coisa. Só que aí eu passei no vestibular para educação física, não passei para fisioterapia. E quando eu cheguei no curso, aí, cara, foi aquela inundação de boas coisas. Prática esportiva direto, bons professores, uma turma excelente. E com isso, esqueci o plano de ser fisioterapeuta. Aí fui me formar, fui praticar várias atividades que eu nunca tinha praticado, por conta de, lá no nosso interior. A gente jogar só o futebol, o futsal, aquele negócio tudo ali. Aí fui ter contato com outras práticas também que eu gostei bastante, né? Jogar handball, jogar vôlei, jogar basquete. E realmente eu entrei para aquele mundo de corpo, alma, coração e decidi que aquilo ali era para mim. Aí também, antes de eu me formar, Grace não tinha nenhuma academia. E eu já, olhando já a formatura ali na frente, rapaz, eu vou abrir um negócio para mim aqui em Groeiras. Eu conversei com meus pais, tudo. Meu pai trouxinaram, né? E aí foi que começou a primeira academia de Groeiras, a Performance Academia. E aí foi um marco também, né? Foi um divisor de águas. Hoje Groeiras tem o quê? Deve ter umas 8 academias. Mas assim, a história começou a construir-se a partir da performance. Boa. A gente começou aqui entendendo as raízes do Jander,
entendendo a criança Jander Vasconcelos e o que o adulto ainda permanece de sonhos dessa criança. Ele já está entrando aqui na academia performance. Não é isso, Jander? Isso. E aí eu vou segurar só um pouquinho aqui para a gente entrar no segundo bloco, que a gente vai justamente juntar a educação física e esse primeiro empreendimento seu. Nós estamos falando aqui com um grande amigo, Jander Vasconcelos, que é groirense. O primeiro que está vindo aqui nesse novo formato. E eu vou aqui fazer um pequeno momento de um apoiador, Jander, do nosso podcast, que também é um groirense, Renan Melo, professor de educação física também. Sim, o cara é sensacional. Foi meu aluno, viu? Foi seu aluno? Foi. Olha aí. Lá na Boa Vista. E aí, Renan, você sempre sendo citado aqui. Na última vez você foi chamado de lindo, agora é um aluno lá na Boa Vista. É isso mesmo, viu? Não tem como mentir não, Foi viu? meu aluno lá na Boa Vista. E nós temos aqui, Jander, o idealizado pelo professor Renan Melo, o CrossFoot. É um funcional com técnicas e circuitos inspirados no futebol, né, que o professor Renan faz com uma turma, e sempre ali nas terças, quartas e sexta-feira, lá na Arena Futset, sempre depois do treino desse funcional, tem ali uns 10 a 20 minutos de um rachinha, então dá para você fazer um funcional muito bacana, uma hora ali de treino, bem legal. Então, se você tiver interesse, procura aí o professor Renan Melo no seu Instagram para você fazer e conhecer o CrossFoot, que foi aluno aqui hoje, foi aluno hoje nosso convidado, professor Jander. Então, vamos lá. Segundo bloco, vamos falar sobre educação, esporte e gestão. Cara, você é um professor apaixonado por esporte, encontrou algo na educação física para transformar vidas e transformar também a sua, porque você entendeu que, tem uma oportunidade aqui, não tem academia. Como é que foi esse momento? Como é que foi esse transformar a cidade através de algo que gera saúde, que gera um impacto dentro da nossa Groaíras? Ney, na época, eu acadêmico de educação física, né? E Grois não tinha academias. E como eu comecei a vir a Sobral para estudar, e despertou a vontade de ir para uma academia. Uhum. Na minha cidade não tinha. Tinha academia de artes marciais. Tinha o professor Marcos dando aula de karatê, tinha o professor Valmir dando aula de kung fu, já tinha uma cimentinha da capoeira. Da capoeira. Já existia também nessa época, mas uma academia de musculação, de ginástica, não tinha. Tinha também os meninos do jiu-jitsu. Sim. Que era lá, a gente tinha um tatame na casa do seu Bené. Aí a gente tinha essas práticas, mas não tinha musculação propriamente dita. E como eu vinha pra aula, ou eu vinha 1 hora antes, vinha de Topic cedinho, ou então às vezes eu vinha de moto à noite, uma outro colega, tudo assim, era meio complicado. Uhum. E eu vi aquela oportunidade de mercado nesse meio tempo, entre eu começar a treinar aqui em Sobral e montar a academia em Groaíras. Teve uma época que a gente se juntou alguns amigos em Groaíras e compramos uma máquina. Só uma máquina que é multi-exercício, uns pesos, umas coisas. Essa máquina era montada na casa do seu Bené. A seu Bené era a nossa casa, né? Pela qual rua? Nos fundos ali do Mocionares? Analógica era pra ser ali, mas a casa era aberta o dia todinho e cada um tinha um horário, ia lá e treinava. Quem treinava lá contigo, Jander? Era eu, era o Júnior do seu Bené, era o Wilker. O Wilker também treinava? O Wilker era meu parceiro de treino, o Wilker. A gente tinha um horário que era um horário reservado. Aí tinha o Galber, tinha o Paulo do Gato, tinha o Paulão treinava lá dentro? Treinava. O Aristides, Tidão. E o Regis, nós chamávamos Regis Leiteiro, né? O Regis Fernandal. O Renato Rubens. Uma galera boa. Muita gente. Aí tinha o Tatame também de jiu-jitsu lá. Ou seja, era o Newton Filho. O Neu também. Desculpa alguém que eu não lembrar do nome, mas assim, foi os que vieram aqui à memória agora. Não, mas é essa rota aí mesmo. Pois é, aí a gente treinava lá e daquilo dali foi só amadurecendo a minha ideia, né? Aí quando foi no meu último ano de graduação, aí foi que eu realmente decidi montar a academia. Quando eu montei, quando eu me formei, já estava a academia funcionando já. E como é que é essa fase, gente, de terminar a faculdade? Você está ali naquela de descobrir o mundo e, de repente, você descobre um mundo bem maior. Porque você abre uma academia, você se torna gestor, você se torna
empresário? Como é que essa virada de chave aí, de estudante para empresário? Cara, foi aquela, assim, de você estar dentro de uma área, você se encontrar ali, você mergulhar naquele mundo e você vê aquela oportunidade. E você faz, tipo assim, eu vou fazer uma coisa pra mim. Aham. Eu acho que não é nem tão certo. Você tinha que pensar, tinha que ter que estudar do mercado melhor, ver coisa. Mas assim, mas eu tava tão imerso naquele mundo ali que eu não pensava outra coisa. E junto, aí quando foi esse final de 2003, que eu montei a academia, Aham. aí colei grau em janeiro de 2004. Aí a partir dali, já fui procurar outras coisas. Escola, projeto segundo tempo, já fui Aham. ampliar. E aí, E mas nisso, isso para o educador Jander. educador janta. E nisso, a academia rodando lá. Eu Aham. botava gente para ficar lá nos horários que eu não estava Uhum. e fluindo. E acontecendo a coisa. Coisa acontecendo. Tá. Cara, eu fico pensando aqui, o que foi algo mais desafiador que você encontrou nesse período, Jander, de, cara, me tornei gestor, e aí? Cara, realmente o desafio de sair tudo é o quê? Uma coisa é você ter o conhecimento técnico da musculação. Uhum. Outra coisa é você ser o dono do ecossistema, do negócio. Você tem que gerir finanças, manutenção de aparelhos, entender o cliente. Sim, Também a gente tem que entender o cliente, né? sim. O que é que o cliente quer da gente, o que é que ele quer do negócio, né? Tudo isso aí é difícil. E assim, E que não necessariamente a faculdade dá isso. não dá nada. Não dá nada. Aham. Dá um conhecimento muito raso. E como é que foi a fonte? Onde é que foi buscar isso, Jander? Foi o dia a dia. E também antes disso, assim, só que teve uma parte da minha história aqui que eu pulei. A questão dos meus pais terem negócio. Já tinha trabalhado na farmácia, já tinha um bom habilidade de lidar com o povo. Ah. Eu na faculdade, eu trazia suplemento para vender na faculdade. Minha mãe Hum. pedia na farmácia, eu vendia aqui na faculdade. Era meio de eu ganhar um dinheirinho, né? Sim. Tudo isso aí eu já tinha feito, já, assim, essa questão de lidar com o público já tinha uma facilidade, tinha um conhecimento da musculação, foi fácil. E outra coisa, e naquele primeiro momento, como não tinha academia nenhuma na cidade, o povo queria muito. Ou Sim. seja, era um fluxo bom de cliente, foi um negócio assim muito prazeroso. Não Entendi. que hoje não seja prazeroso, mas aquele início foi assim uma coisa que era muito que eu queria com muito que outras pessoas queriam. Jander, e você permaneceu ou permanece durante quanto tempo na gestão da academia? Na gestão da academia, assim, direto mesmo, assim. Aí depois eu tive, aí depois, quando foi em 2006, eu trabalhei em escola em 2004, aí 2005 não, na época era contrato temporário do Aham. estado, 2005 não renovou, porque não tinha carência, e até tinha aqui em Sobral, mas para se deslocar por Uhum. poucas horas não compensava para mim. Aí eu fiquei só na academia em 2005. Aí quando foi em 2006, gestão da prefeita Zoel, teve um concurso público no Aham. município. Aí eu passei para educação física. Aham. Aí eu assumi, aí comecei a trabalhar. Aí em 2007 me chamaram de volta para o Monsenhor Linhares. Aí eu fiquei município, estado e academia. Nisso meu tempo de vir na academia, mas assim, direto na academia mesmo, eu fiquei até 2016. Hum. Quando chegou em 2016, que foi começar aquele período político, onde meu pai foi candidato a prefeito, tudo. Aí ali eu tive que sair da academia totalmente para ir para a política, junto com meu pai. Nisso eu estava licenciado do município já. Uhum. Já tinha uma primeira vez que eu pedi licença, remuneração. É. Jander, tu me disseste aqui que a tua primeira experiência de lidar com o público, de entender pessoas, foi ali na farmácia. Sim. Oportunidade que sua mãe e seu pai lhe proporcionaram. Então, pessoas foi aqui. E o esporte? Onde é que o esporte entra te mostrando sobre liderança, sobre pessoas? Como eu te falei, lá no início, meu esporte começou na brincadeira de criança, né? Ali no Campo da América. De ir ali, torcer pro América,
participar daqueles clássicos que tinha América e Cruzeiro, viver aquele apogeu do futebol groairense, grandes jogadores, né? Ali onde foi que o esporte entrou na minha vida. E onde ele realmente eu tomei conhecimento da parte, é, todas as nuances, foi na faculdade, né? Aham, Você vai aham. estudar psicologia, vai estudar filosofia, antropologia, as modalidades, a didática, tudo voltado para a esportiva, aí você realmente se aflora a ideia, né? Você trabalha o futebol na sua essência, realmente. Na parte da formação esportiva, desenvolvimento, e na parte também do esporte de rendimento, né? Que é onde entra o nosso futebol profissional, onde entra as competições, que aí é o ganhar e o perder, realmente, na pior forma possível. Entendi. Jander, eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta aqui acho que é a parte técnica pro professor, sabe? Você acha que o esporte ele tem uma relação com a espiritualidade e com um equilíbrio interno? Tem. Creio que sim. Como é que isso se relaciona, cara? Cara, pronto, não vou usar a minha pessoa, vou usar você. Eu sei que você gosta de um futebolzinho. Demais. Às vezes você. Um dia comum, tu não acordaria às 5 da manhã. Como eu vou acordar amanhã? Amanhã tu vai acordar pra quê? Pra jogar. Aham. O futebol e o esporte num todo, ele tem esse poder, né? Ele faz a gente se encontrar naquele ambiente, faz a gente fazer coisas, mudar uma rotina. O cara gosta de tomar uma cervejinha, mas ele vai participar de uma competição, ele dá aquela diminuída, Uhum. ele muda o horário de dormir, ele controla a gente. Essa homeostase que a gente precisa para viver bem, nem de mais, nem de menos, o esporte consegue equilibrar. Bacana. Então, eu fiquei vendo aqui quanto o esporte ele tem uma função muito significativa na nossa vida, né? Então, você que está ouvindo aqui a gente, o professor Jânio acabou de falar sobre isso, né? Colocou o esporte na tua agenda, na tua rotina, no teu dia a dia, automaticamente ele vai começar a gerar um equilíbrio. O Jânio acabou de É, dizer. Você gosta de tomar uma cervejinha? Tá bacana. Tomar uma cervejinha, tomar um vinho, tomar alguma coisa. Beleza. Mas você pensa, pô, amanhã eu vou jogar bola, amanhã eu vou correr, amanhã eu vou treinar, eu vou diminuir aqui essa. Eu não posso tomar muito, que amanhã eu tenho que fazer algo. é Mais ou isso menos mesmo. isso, Isso né? mesmo. Então, já que a gente está falando aqui também de academia e enquanto a atividade física interfere e ajuda na nossa saúde física, emocional e espiritual, eu vou aproveitar aqui para falar sobre a AC Company. É uma academia com foco em beleza e saúde e beleza. Fica na rua Maria Tomásia, de frente à margem esquerda. Há um espaço maravilhoso e aí uma academia, Janda, na AC Company. Você que entende bem dessas estruturas, a AC Company ela fica de frente à margem esquerda. Então, cara, fez o treino dele, quer fazer um cardio, você vai fazer um cardio ao ar livre em um dos parques mais bonitos que tem aqui na cidade de Sobral. Existe aí uns 3, 4, salvo engano. E um deles, a AC Company, fica bem de frente, ali na margem esquerda. E a AC Company é uma dos nossos apoiadores. Então, você que mora ali na região central de Sobral, ali perto da rua Maria Tomásia, está procurando uma academia, quer ter resultados, assim como eu estou tendo, fala com o professor Alisson e toda a sua equipe, você será certamente muito bem atendido. Jander, eu começo a entrar aqui já num bloco sobre um outro mundo aqui na sua vida. Você me disse que está gestor hoje numa olaria. Sim. E aí é um mundo distante, né, que vai além do gestor na academia, ele vai para uma olaria. Um negócio completamente diferente, mas com desafios tamanhos também. Me Então, conta um quanto? pouquinho sobre isso aí. Ney, assim, a gente hoje meu tempo laboral mesmo, hoje é dedicado à cerâmica, né? Cerâmica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica coladinho de Groaíras, fica ali no areal, né? Aham. Lá é distrito de Santa Quitéria, Cheio de porém, groairense ali. mas fica 12 quilômetros de Groaíra só. Aham. E lá é um dos empreendimentos da família, né? Que a gente fez uma aquisição há 10 anos atrás. Aí passou um tempo meu pai lá, depois com outras pessoas, meu tio. E quando foi em
2023, finalzinho do ano ali, para 2024, eu decidi que iria pedir licença do meu trabalho no colégio, né? E tomar de conta daqui e dali, porque, assim, é um mercado bom. Todo mundo constrói, todo mundo tem o sonho de fazer uma casa, todo mundo tem que fazer uma reforma. E o tijolo é o essencial, né? Qualquer obra que você for fazer. E a gente precisava de ir pra lá para ajudar eles, né? Ajudar meus pais. Porque nada contra antes que a gente estava lá, mas Uhum. é porque é uma coisa que a gente tinha que ir para lá. E eu não tinha como conciliar colégio, 40 horas como professor, manhã e tarde, com a cerâmica que também funcionava manhã e tarde. Aí eu tive que realmente fazer essa opção de me licenciar para ir para lá. Mas, para quem é formado em educação física, atua em academia, escola e uma cerâmica, tem nada a ver. É um mundo totalmente diferente. Mas eu fui mesmo assim. Porque a gente também. Aquilo que não nos desafia não nos move, né? Bacana. Aí eu fui pra lá, fui de coração aberto. Coração aberto por quê? Porque eu ia pra um negócio novo, onde já tinha vários funcionários. Eu não fui chegar lá para ser aquele gestor de querer mudar tudo. Não, fui primeiro para aprender com eles que já estavam trabalhando. E com o passar do tempo, eu fui também estudar fora, né? Hoje a internet é um mundo que nos dá opções, visitar outras cerâmicas, para a gente ter uma noção do que é que podia incrementar lá para melhorar. E graças a Deus, graças aos funcionários, graças à confiança dos meus pais, tem fluído melhor. Se é porque o Janda chegou lá, não sei, mas tem fluído melhor o trabalho, a produção. Cara, então quer dizer que hoje é um case de sucesso, assim, a gestão do Jander nessa cerâmica. Obviamente que você deixou bem claro que as demais pessoas que passaram por lá deram sua contribuição. E é uma rede, né? Como você acabou de dizer, uma rede. A sua gestão, são os colaboradores, são os fornecedores e também os clientes que vocês estão Sim, sim, conquistando, né? sim. Tudo, assim, tudo na nossa vida é relacionamento, né? Você tem uma família boa, tem que se relacionar com sua mulher, com seus filhos, seus pais, uma empresa tem que relacionar bem. Claro que você tem que se portar na função que você tá, né? Não é... Hoje em dia eu sou muito da conversa. Hoje não, toda vida fui da conversa, né? Aham. E com essa conversa estou conseguindo transformar a realidade da cerâmica, melhorando, evoluindo. Os funcionários também, acho que eles reconhecem isso também. Aham. Mas está longe ainda daquilo que a gente quer. Mas com tempo, com paciência, com trabalho, a gente vai chegar lá. Bacana. E, Jander, sendo para algo muito específico de cerâmica, eu queria te perguntar da experiência que você teve na academia e hoje como gestor de uma cerâmica. O que é mais difícil, gerenciar pessoas ou os processos internos? Pessoas. Pessoas. Porque o processo é meio que. Claro que não é uma receita de bolo. Não são todos iguais. Mas tem um padrão, né? Você tem um padrão a seguir. Uhum. Já gerenciar pessoas é mais difícil. Porque a maneira que eu trato o Ney, eu posso tratar o TAC. Mas não obrigatoriamente os dois vão reagir da mesma forma. E assim é com pessoas, com funcionário, com cliente da gente. A gente tem que entender, tem que conhecer as pessoas, né? Conviver, em primeiro lugar, para conseguir desenvolver a melhor maneira. E como é teu estilo, Jânio, para você ir conhecendo a pessoa? Opa, é por aqui que eu vou lidar com ela. Esse aqui é um tom mais alto, esse aqui eu Isso. abaixo. Como é que você vai Justa. percebendo isso É o tempo, com o é o tempo? feeling mesmo. Tem pessoa que você começa a conviver, você vai entendendo, E né? vai E conseguindo vai, e ter vai, essa vai, vai relação. conseguindo. Tá. Jander, e como é que tu organiza o teu tempo para dar conta de tudo, cara? Pronto, é assim, meu tempo, eu todo dia vou uma ou duas vezes pra cerâmica, todo dia. Só se eu estiver viajando, for uma coisa altamente excepcional pra mim ir na cerâmica todo dia. Hoje tem uma pessoa lá, minha, né, que eu pelo telefone digo como é que tá aí, ele me diz, mas eu tenho que estar lá todo dia. Aham, aham. Vindo de perto, Em algum olhando, momento você vai. chego lá, dou uma volta, vejo, entendo todos os processos lá dentro lá hoje em dia. Aham.
Hoje já conheço, já. Aquele universo que era totalmente diferente, É. hoje está bem Porque habitual para ti. assim, quem é de fora pensa que é só misturar o barro com água, passar numa máquina, lançar um tijolo, bota dentro de um forno. Não. É bem sistemático, é bem. Até o clima a gente tem que entender. Tem época que o tijolo seca mais rápido, tem época que seca mais ligeiro. Aí tem época que se ele secar mais rápido, se ele tiver arrumado de forma X, ele vai rachar. Você tem que. Cheio de coisa, cheio de ciência, mas a gente vai aprendendo. Jander, e assim, o que que você aprendeu na olaria que levaria para a academia ou da academia levou para a olaria? Cara, assim, a questão assim, é relacionamento. Tudo na vida é relacionamento. Relacionamento. Se eu Relacionamento. tiver na academia, eu tiver relacionamento bom com aquele cliente, primeiro eu vou entender o que ele quer. Aham, Cada pessoa que chega na academia tem um objetivo diferente. Tem sim. uma especificidade, tem uma dificuldade. Primeiro eu tenho que conhecer. Se eu conhecer o objetivo daquele cliente na academia, eu vou passar um treinamento para ele que vai de encontro ao objetivo. Já vai dar certo o treinamento? Não sei. Já aplicar. Daqui a 2 meses a gente reavalia. Se tiver dando certo, a gente vai refazendo, mas naquele sentido. Mas também pode não dar certo. Uhum, Aí eu vou tentar entender o que está acontecendo que não está dando certo. uhum. Vai recalculando ali a rota. Calcular a rota. E nisso, conversa. Conversa, procura entender, procura ver a rotina. E assim na cerâmica também não é muito diferente, não. Se eu tenho uma equipe que me entrega tantos milheiros por dia, se amanhã ou depois cair a produção, eu vou lá saber o que foi que aconteceu. Se é a minha máquina que está prestando manutenção, se é o funcionário que faltou, algum motivo teve. Perfeito, perfeito. Então, Jander, eu vou aproveitar aqui agora. Você falou das suas experiências enquanto gestor. Nós vamos ir para um ponto aqui que converge, que nos faz ter mais diálogos. Mas antes disso, eu vou chamar aqui mais um apoiador do nosso podcast, do ProvocaCast, é a doutora Telcioneide Angelim, que é especialista em tratamento de estomaterapeuta e dermatológica. Ela fica ali na Rua Tabelião e Delfonso Cavalcante. Então, você, alguém da família que está precisando de algum tratamento nesse sentido, fala com a doutora Telcioneide Angelim, que também é uma apoiadora aqui do nosso ProvocaCast. Vamos para o próximo bloco, vamos falar sobre política, sobre coragem, né, de transformar, de movimentar peças e, sobretudo, maturidade, Jander. Acho que antes de qualquer outra coisa, Jander tem uma característica muito parecida com a minha. Acho que eu ainda trago dos ideais ainda do Ney muito jovem. Eu acho que isso é uma coisa muito ideal mesmo, muito utópica, sabe, Jander? Eu acho que a gente pode, numa cidade como a nossa, ter adversários políticos, certo? Mas nós podemos ter amigos, colegas de uma resenha, de uma brincadeira. E a gente vê que muitas pessoas se perdem por conta de um processo eleitoral, Sim, de um sim. tempo de política. Diferente da gente. A gente nunca teve uma desavença. É óbvio que quando a gente defende o nosso, a gente defende o nosso. Porque ele está em jogo várias coisas: família, sangue, trabalho. A gente fica um tempo ali sem se comunicar, mas nunca com desrespeito. Então acho que o Jânio traz muito isso com ele. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. E eu acho que política está na tua história, sabe, Jander? Eu queria começar logo a te fazer uma pergunta assim, Jander. As pessoas dizem, o Jander é filho de 2 ex-prefeitos na família dele, né? De um vô, de um pai. Isso facilita as coisas. E eu queria te perguntar, Jander, isso realmente é algo que facilita? Ou às vezes é um peso? Porque você, poxa, eu tenho referência, eu não posso. Quem vê de fora vê só como algo que vai facilitar, mas quem está dentro tem um peso, tem uma responsabilidade, tem um pai ali que caminha, que direciona. Como é que é essa. Assim, se eu dissesse que facilitaria alguma coisa para mim, eu estaria desmerecendo a minha história, a história dos meus pais, o que a gente construiu, independente Uhum, de política, né? uhum, Eu não diria que facilitaria. E se eu dissesse que tem um peso, tudo que é peso é uma coisa que
Que é que ruim. impõe uma resistência, né? Você tem que... Não, não vejo como um peso, não. Eu vejo como uma parte da gente. Perfeito. Eu vejo como uma parte da gente, assim, que não tem como a gente dissociar o nosso nome, a nossa figura, a questão política, a herança política. Aham. Porque foi uma história que meu avô começou a construir lá. Antes de Groaíra ser Groaíras, meu avô já era político, né? Era vereador em Cariri. Foi vereador 2 mandatos lá. Participou do processo de emancipação. Foi candidato, foi eleito primeiro prefeito da cidade. E a partir daí, a família sempre esteve dentro do jogo político. Com ou sem mandato. Por sinal, acho que só teve o último mandato agora. O último não, o penúltimo. O último é o que nós estamos nele, né? Uhum. Porque nós não tivemos nenhum cargo eletivo dentro da política groairense. Mas De 20 a 24. 24. Acho que todos os outros, 21, 24, né? acho que todos para trás, a gente tinha sempre alguém da família, Uhum. algum cargo. E assim, é uma história que, construída por muitos, né? Eloy, Gilson, Gutenberg, Wellington, Zanzan agora, junto com o Wellington, né? Que é da nossa família, que é nossa prima, vereadora, também está fazendo o trabalho dela. Sim. Ou seja, a essência nossa está aí. Não dá para dissociar a história dos Vasconcelos da política groairense. Perfeito. Tem quem gosta, tem quem não gosta. E tá tudo bem. Isso é o jogo político, mas... Interessante. Olha que bacana que o Jander falou aqui agora, ó. Às vezes a pessoa fica, mas o fulano de tal é isso, não sei o quê. Olha aqui, ó, a cabeça do Jander, ó. Tem quem goste e tem quem não goste. Tá tudo bem, né, Jander? Tá tudo bem. Olha aí como é que ele entende isso. Tá tudo bem. Você não precisa se zangar com A ou com B, porque gosta que não gosta. É a vida, é assim. Você vai comprar algo, você escolhe o vermelho, ou você escolhe um branco, ou escolhe... E a vida segue. Você não precisa ter chateação. Justamente. Ter raiva, porque a pessoa escolheu algo diferente de você. Jana, então eu percebo que você carrega isso com muita leveza, né? Com muita tranquilidade. Faz parte da... Ney, a gente, assim, esse podcast hoje está sendo tipo assim uma linha do tempo, né? Eu tenho minha linha do tempo política também. Eu com 5 anos, eu me lembro, mas meu pai participando da campanha Tasso Gereissati, 1986. Ou seja, próximo ano eu faço 40 anos de política. Vou fazer 45 anos que vem, vou fazer 40 anos de política. Ou seja, é uma história construída. A cada 4 anos, a cada 2 anos, a gente tá no meio ali. De alguma forma. Em 86 já tava no meio Já tava no meio. Então, recordações vivas aqui na minha cabeça que... Meu pai, nessa época, tinha uma picape amarela comprada do seu Antônio Maniçoba. Finada Antônio Maniçoba, né? Pois é. Deixou aí contato também, você lembrou. Nós participando de um acho que um comício. Primeira vez que eu vi um helicóptero na minha vida foi de que o Tasso foi em Groaíra na campanha de 86. Ou seja, era uma criança que não tinha nem noção do que era mundo, do que era político, mas já estava naquele meio, junto com meu pai. Meu pai também... Hoje eu nunca concorri em nenhum cargo eletivo. Meu pai veio concorrer quase com 50 anos, 40 e alguma coisa. Foi 2008, foi? 2008, a primeira vez que ele concorreu. Ou seja, a gente não precisa ter cargo, não precisa ser candidato para estar no meio, ser ator do processo. Bacana. E, Jander, você viveu a gestão, para quem, obviamente, que o groairense que está ouvindo, ele sabe que seu pai foi prefeito, quem não sabe, né? Sabendo aqui agora, você viu por dentro a gestão, foi chefe de gabinete, depois foi ser secretário de administração, participou de momentos aí decisivos. Cara, me conta aí o que foi o maior desafio ali desde da eleição. Como é que foi essa tomada de decisão? Né? Vai ser o papai, vai ser o cabeça desse movimento aqui. Foi assim, meu pai era vereador de segundo mandato, né? A gente, em 2012, perdemos a eleição de prefeito e ficamos na oposição. Era uma oposição em minoria, era 4. Mas depois teve mais uma vereadora que veio, que até então, o candidato a presidente era meu pai. Mas naquela vinda de última hora, era para ele ser o presidente da Câmara. Mas com uma maneira dele aglutinar, ele abriu mão da presidência e deu para uma que veio para o nosso grupo para ser a presidente. Ou seja, ele primeiro
teve um ato, né, de abrir mão de uma coisa que podia ser ele, Uhum. ser a presidência para ele não teve eu quero ser o presidente, não. E com aquilo ali, ele já tinha uma certa liderança, já tinha sido o vereador mais bem votado, né, no pleito, que primeira eleição, ele tirou 403 votos, na segunda foi para 570, 130 votos a mais que o segundo lugar, ou seja, já tinha um certo destaque e relevância do cenário político. Uhum. E nossos, então, líderes da época, que era o Dr. Guimarães e o Arthurzinho, disseram que não iam mais concorrer de prefeito. Que o Dr. Guimarães e o Arthurzinho tinham sido... O Arthur era o candidato de 2012, né? Foi. Aí, quando foi ali no comecinho de 16, que era o período que estava começando a funilar para uma próxima eleição, Aham. eles disseram que não seriam mais candidatos. E como a gente tinha um grupo bem... que tinha vindo de eleição de 12 e tinha tido mais algumas adesões, tipo como a presidente da Câmara da época, Dona Chica, e outras pessoas, aquele grupo entrou em consenso que o melhor nome para o momento era o seu Wellington. Uhum. E ele, como um bom soldado, uma boa pessoa de grupo, ele assumiu a responsabilidade e a gente foi tratar de trabalhar a campanha dele. Perfeito. Perfeito. Eu peguei um pouquinho dessa campanha ali, ainda que no final ali, eu Eu lembro participei você lá ali. com a gente ali participando. Jander, e aí bacana, eu lembrei que você falando que seu pai abriu mão, né? Sim, Seria sim. o natural ali o presidente do momento, ele abre mão. Ou seja, ele gerou valor em uma determinada ação e que ele colheu o fruto só mais na frente. Sim. E é uma das coisas que a gente tem falado, tenho falado aqui, tenho falado nos espaços que eu vou, né? A gente, poxa, você quer algo, gera valor primeiro. Gera valor. Isso no teu trabalho, isso na tua relação, isso na escola, no teu ambiente estudantil, no teu ambiente profissional. Gerar valor para depois vir um resultado. Tá aí, você acabou de dar um exemplo muito claro. Seu pai naturalmente era o presidente no momento, mas para trazer uma outra pessoa que trazia um peso político para gerar mais força, ele, não, tudo bem. Eu sei daqui, fico aqui na minha. Ele gerou valor e conseguiu ter um resultado lá na frente. Cara, e na gestão, Jander? Depois de ganhar a eleição, que é o momento mais desafiador ali? Cara, a gente... Aquele primeiro momento é muito desafiador, porque é um mundo novo. Uma coisa é você ser acostumado a fazer campanha de vereador, trabalhar em campanha de prefeito, mas uma coisa é ser gestor. Uhum. Aquele começo foi muito difícil. O país estava recém-mudado, governo Dilma para o governo Temer, aquele processo de impeachment, a economia estava ruim, não estava bom para as prefeituras na época. A gente entrou com aquela vontade de fazer muito, ajudar um, ajudar outro, fazer isso, fazer aquilo. No primeiro, a gente foi ver a realidade, que não tinha como fazer tudo. Uhum. Certo ponto, a gente até endividou a prefeitura no começo, teve queda de receitas, tudo. Mas assim, ninguém foi recuar. A gente só reajustou e fomos e seguimos na gestão. Aí, primeiro ano, a gente fez algumas coisas. Segundo ano, teve dificuldade por conta das contas que gerou. Aí, com isso aí, aí já veio a eleição de deputado, né, no segundo ano. Que o mundo já para de novo, né? Deputado, governador, presidente. Aí, para um gestor, cara, para um prefeito é muito ruim que você vive de vários intervalos. A gente sabe que quando vai ter uma eleição, para tudo. Não faz mais convênio, não vem mais nada. E para a gente gerir naquele período só com recurso próprio, era muito difícil. Mas a gente manteve. Teve alguns feitos que nossa gestão foi ali que começou a questão do médico 20, todo. A gente começou, não foi 24 horas, a gente começou com o médico todo dia no hospital, que até então não tinha. Tinha alguns dias, a gente começou. De domingo a domingo, médico no hospital. Aí depois começamos a ampliar, né? Médico finais de semana, médico 24 horas. E feriados, coisa assim. Tanto é que quando foi no último ano que a gente ia daquela alavancada final, já pensando numa reeleição, os senhores do destino nos trouxeram uma pandemia. Ah, vocês pegaram a pandemia Pegamos também. o primeiro ano da pandemia, aquele primeiro ano que ninguém sabia de nada. Que uma luva que era centavos passou a custar reais. Um litro de álcool que era poucos reais passou a custar... Ou seja, tudo encareceu.
Só que assim, aquilo que a gente tinha feito lá no começo, foi um suporte. A gente já tinha médico 24 horas no hospital, a gente já tinha uma estrutura mais ou menos andando, a gente teve só que se readequar à nova realidade. Uhum. Tudo aquilo que a gente tinha de plano, de obra, de tudo, foi drenado para a saúde. E o tabuleiro mudando. E nós tendo que acompanhar essa ebulição que o mundo tava. Para ter uma noção, Ney, 2020, a gente distribuiu mais de 3 mil cestas básicas. Por quê? Parou o mototáxi, parou o garçom de Sobral, que trabalhava em Sobral, parou geral. Esse povo ficaram esperando a atitude da gestão. Uhum. Teve que dar o suporte. Era ter médico, era ter esse suporte de alimentação. E pronto, foi só isso. As escolas, coisa que nunca tinha acontecido, passou a ter aula online. Aquela merenda escolar, a gente foi transformar em coisa para dar para os alunos que estavam em casa poder se alimentar. A gente teve que se reinventar mesmo. Então o maior desafio que vocês tiveram aí foi enfrentar uma pandemia no meio de uma gestão, né? Numa reta final de gestão. E eu lembro chegando uma campanha. E o seu pai também foi acometido na época pela... Ali foi... ali foi onde Deus me provou que era Deus e que Ele estava com a gente e não ia soltar a nossa mão. Porque você tá preocupado em salvar a vida de todo mundo e se deparar com seu pai internado no UTI de um hospital. Ele foi pra UTI. Ele chegou na UTI aqui do Francisco Alves, aí ele não chegou sem entubado, graças a Deus não, só no oxigênio e tal. Aí eu consegui um hospital melhor em Fortaleza, tudo, a gente transportou ele pra lá, ficamos 6 dias com ele lá e graças a Deus ele saiu forte e bem dessa daí, mas foi um susto, foi um baque grande. Falando de um baque, né? Mas como você falou, né, Jana, entender que ali foi também um momento de entender as bênçãos também divinas, né? De aprender sim. Com o momento. E o seu pai também é essa pessoa, né? Muito, muito calmo, tranquilo, de um ser também muito iluminado também. Jander, veio 2020. 2020 foi eleição, inclusive na época de pandemia também. Sim, né? sim, a eleição dentro da pandemia. Dentro da pandemia. Foi um pouco diferenciado, mas nós fizemos campanha. Fizemos. Tivemos que fazer campanha. E aí nós fizemos campanha, estivemos em lados opostos, mais uma vez. A gente convergiu ali, acho que em 2016. Mas aí em 2020 a gente fez campanha novamente em lados opostos. Eu, num lado, defendendo um lado, um lado prefeito da Dail na época. Era candidato, tentando retomar e vocês tentando manter a gestão de vocês. Veio e ganhamos em 2020, né? Um processo meio que natural na cidade, nunca mais teve reeleição uma reeleição. Uma palavra proibida na cidade. Meio que quem perde a saída, tudo bem, é assim mesmo, né? Faz parte do jogo. E aí vocês, depois dessa última, veio 2024, estamos em lados opostos novamente. E aí foi um período também até... Eu lembro que em 2020 acho que um pouco a gente se encontrou. Quando eu tomei a decisão de que eu estaria apoiando Já chegou na reta final ali. Na reta final você foi assim, no último mês, digamos. 2020. Foi faltando 45... Foi na campanha de fato. Na campanha de fato eu cheguei. Dentro da campanha. Dentro da campanha. E aí a gente se falou ali quando eu tomei a decisão, depois a gente não conversou mais. Já para 2024 nós conversamos muito. Sim. Passamos ali quase que um ano conversando sempre, pensando. 2023 ali de agosto de 23 até mais ou menos janeiro, fevereiro de 24. Perfeito. Conversamos bastante. E aí você tomou uma decisão, junto com o grupo, obviamente, né? Rompeu uma tradição política de apoiar uma pessoa que não tinha uma relação direta com a política local. E aí, naquele momento ali, vocês foram os revolucionários. Aí talvez a gente foi os reacionários, né? De não querer isso. Eu fiquei de um lado que mantinha uma narrativa agora a nossa narrativa, a narrativa
nós temos algo aqui dentro. E aí vocês foram buscar isso fora. Como é que foi isso, Janda? Como é que foi essa busca? Como é que foi esse entendimento de que não, a gente pode apostar isso numa pessoa que gerou confiança para vocês? Não foi à toa que vocês apoiaram? Ney, assim, é um processo até bastante conturbado na época, né? Aham. Mas a gente era ex-gestão, né? Adversário do Adail. Não tivemos, nunca o Adail é um amigo que a gente tem. Temos pessoas da família que são pessoas em comuns, mas politicamente nós nunca fomos do mesmo lado. 8, 12, 16, 20, 24. Nunca estiveram no mesmo grupo? Nunca tivemos no mesmo grupo. Nem 2008, né? Nem 2008. 8 era Adail, nós era Zé Almir. Ah, é? E o Dr. Guimarães estava lá, e vocês... Foi ali onde romperam ali os tucanos, inclusive. Foi, justamente. Aí a gente nunca foi partidário. O destino quis isso. E a gente... Aí nosso grupo, que eu digo o grupo que a gente faz parte hoje, uma grande parte acreditou no projeto, até então, Antônio Martins Virgínia, ou o projeto Virgínia, prefeito, projeto consolidado, né? O projeto era do Antônio Martins. Acreditaram no projeto, fizeram frente, e a gente ficou numa situação que tinha 3 caminhos. Era apoiar a doutora Virgínia, era apoiar o Adail, e se lançasse uma terceira via. A política nacional mostra que a terceira via é uma coisa que ainda não existe no Brasil. O Brasil continua polarizado. É o vermelho, o azul, é o Bolsonaro e o Lula. O bem e o mal e etc. É a direita e a esquerda, ou seja, a gente não acredita nessa terceira via. A gente, pelo que... Nós ficamos... Então, tentamos... Conversamos com um lado, conversamos com o outro. E a gente confiou também no projeto da Virgínia e Antônio Martins. Sim, natural. E a gente foi, coração aberto, sem nenhum problema. A gente foi para uma campanha, acreditar que era o melhor para Grois aquilo dali. E hoje eu vejo muita coisa positiva na gestão dela. Perfeito. Nada pessoal contra o Adail, nada pessoal contra ninguém na gestão dele, mas a gente tinha que optar. Optamos por ela. A princípio, a gente ia como apoiador, mas instigaram meu pai a ser candidato mais uma vez. Ele fez um movimento que só quem tinha feito sido meu avô. Foi vereador, prefeito e voltou a ser vereador. Porque nenhum dos outros tiveram a coragem, a vontade, sei lá, a capacidade de dar esse... Alguns julgam ser um passo atrás, mas não julgo, não. Porque político tem que estar no meio da política, político tem que ir atrás de mandato, né? O cara dizer que é bom sem provar que é bom. Não... E o Hélio, mais uma vez, foi candidato. Graças a Deus, trabalho de muitos amigos nossos e ajuda de outros tantos. Ele foi eleito, bem eleito. Foi o primeiro lugar. Nada que vai desse também a gente. Eu acho que o papel dele como primeiro lugar, ou se fosse o 9º lugar, estaria sendo cumprido da mesma forma, com o mesmo empenho, com o mesmo esmero, né? Portanto, a gente acreditou e assim, continuamos acreditando. Ele soube se articular, chegou à presidência da Câmara, que ele nunca tinha sido presidente da Câmara. E, ou seja, continua escrevendo a história dele, na política. Bacana. Então, assim, você vê várias coisas aqui, né, Janda? Assim, primeiro ponto, vocês viram como é que o Janda tratou o candidato que perdeu a eleição para eles em 2024, que foi o Adail Mello. Isso. Como amigo, como cara que gosta, que entende a referência dele. Inclusive, a gente estava conversando aqui antes, o Janda reconhece a liderança que é o ex-prefeito Adail, mas ele escolheu um lado. Naquele momento, ele achava que, achou e apoiou e acredita nisso, que tinha uma proposta melhor do que o prefeito Adail, mas sem desmerecer a pessoa e o cara popular que ele é. Assim, o que eu quero trazer isso para as pessoas, Janda, é porque existe uma coisa muito acirrada de quando você apoia o A, tem que brigar com o B, tem que agredir. Não, peraí, você não precisa disso. E aí
enxergo que nessa eleição houve outras, obviamente. A campanha de 2016, eu acho de vocês uma campanha muito bonita. A campanha de vocês de 2016. Houve outras campanhas também interessantes, mas essa de 2024 foi uma disputa muito acirrada. Sim. Os números dizem, né? Os números dizem isso, né? E nós estávamos lá e percebemos isso no dia a dia. Você tinha de um lado a prefeita Virgínia, que apesar de não ter uma relação com uma cidade no seu cotidiano, ela tinha como um pano de fundo também ali uma pessoa que tinha já uma experiência de gestão na cidade vizinha. E que aí por si também Uma referência. Tinha uma referência. É uma referência. É uma referência. Ela também já tinha uma experiência também enquanto gestora e já tinha sido testada também em urna na cidade dela. Então, assim, aí uma dupla forte. Um casal, uma dupla muito forte. Por outro lado, você tem ali um Adail, que é um cara que sabe o jogo das entranhas total ali da cidade, conhece um por um, cada voto da cidade, e um Bené Lima do lado, que é outra figura também que conhece, sabe o jeito, sabe acolher pessoas, sabe conversar. Você vem da mesma escola de um Hélito da vida também. Sim. Então foi uma coisa assim muito disputada. Duelo de titãs, como diria. Um duelo enorme. Então você... E reconhecer isso. E eleição, Jander, eu costumo dizer que é um momento onde você para ali o jogo. Cara, agora vamos ver aqui quais foram as falhas do A, né? O que o B tem para propor. E aí a gente vai pensar e buscar alternativas para sanar aquelas falhas que o A teve. É óbvio que... E aí você constrói suas narrativas, cada um constrói o seu. Eu lembro que a de 2016 de vocês era muito interessante, que eu falei, opa, quando eu fui ser coordenador em 2020, eu não vou deixar mais acontecer isso aqui não, porque disseram que a narrativa não fez nada. Claro que você faz. Todos fazem. Todos deixam sua marca, né? Mas você tem que construir uma narrativa. Eu tô, inclusive, tirando aqui um pouco da cortina do jogo, né? Bom, e aí, Jander, como é que você, nesse processo, mantém a amizade com as pessoas do outro lado, inclusive manteve comigo? Cara, acho que assim, né? Respeito, em primeiro lugar. Isso é verdadeiro, mas. É genuíno, né, cara? Respeitar, mas. É assim, que eu posso... O Ney é meu adversário político aqui. Ok. Mas eu não preciso ferir ele, porque eu sei que ele tem um irmão, tem uma irmã, tem uma mãe, tem uma família, tem pessoas que amanhã ou depois, essa política vai passar por 45 dias, mas a gente vai continuar morando na mesma cidade, eu vou continuar tendo a minha academia, continuar tendo a farmácia. Se a política não der certo, e aí? Uhum. Não dá, cara. A gente tem que... Eu sempre penso no amanhã. É meio... Coisa meio... Parece com ansiedade, né? Mas assim, é a realidade. Isso. A gente vive em Grois, não vive na política. E eu acho uma coisa, Jander, assim, passou a eleição, cara, não tem como você não torcer pra gestão. Não tem como. Porque, pô, é tua cidade, as pessoas que... Eu tô aqui em Sobral, tá? Mas eu tenho mãe lá, eu tenho irmão, eu tenho parentes, minha família tá ali. Não tem como torcer contra, cara. Não tem como torcer contra. Se porventura você queira apoiar uma oposição, no momento, como a gente fala, da política, você apoia, tudo bem. Mas você apoia como? Porque você está entendendo que a gestão precisa ser aprimorada e o meu candidato ela tem algo que vai suprir isso. Mas no período da gestão, você tem que torcer para que a coisa aconteça mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Não tem muito o que fazer, ganha todo mundo com isso. E aí, acho que o Jânio está deixando aqui um recado muito interessante. Você vive na Groaíra, você não vive no período eleitoral. Você vive na sua cidade, você não vive no período de campanha. Então, se você quer se envolver com isso, bacana, vá lá, apoie o seu candidato A ou B no momento oportuno, mas entenda que você se relaciona no seu dia a dia com teu vizinho, com teu irmão, com teu primo, com tua mãe, com teu pai, com teu tio. E que, mas é o vereador que eu vou esculhambar. Tá, mas peraí, mas o vereador também tem um amigo, tem um parente, como o Jander acabou de dizer aqui. Então, respeito, usando as palavras do Jander, e ser genuíno
no trato, né, Jander? Justamente, é. Jander, e assim, o que nesse momento de campanhas eleitorais, o que você olha assim para trás e você pensa assim, poxa, isso aqui eu mudaria, eu faria diferente? Cara, assim, eu não sou muito de me arrepender daquilo que eu fiz, não, certo? Por exemplo, lá em 2016, chegou um momento, já o nome do meu pai estava na rua já, e deu-se uma estremecida. Não, você é candidato. Você é candidato. Ou seja, hoje, talvez eu seguraria que é candidato, mas eu ia estudar melhor. Ser por ser não tem mais isso não. Assim, a gente já evoluindo. Eu não gosto de me arrepender daquilo que a gente já fez. Uhum, Que tenha dado certo ou errado. uhum, uhum, Mas a gente tem que sempre fazer aquilo que o coração pede. 2020, meu pai tinha tudo para não ser candidato. Aí, não, ele vai ser candidato para reeleição. Aí veio pandemia, né? Ele pegou o Covid e tal. Aí nós ainda pensamos de novo. Você vai ser candidato? Hein? Ah, eu vou. Então pronto, vamos. A gente me arrependeu hoje? Não. A gente foi porque quis. É, perdemos. Não vou dizer que a gente perdeu porque quis, mas é um jogo que ganha que se perde. Não adianta se arrepender. uhum, Acho que na política a gente tem, agora, assim, tem que aprender. Aprender e evoluir. Aprender e uhum, evoluir. uhum. Atitudes que eu tomei lá atrás, hoje em dia não tomo mais. Porém, cada eleição deixa um ensinamento, deixa uma história, deixa um legado. Perfeito. Então, nesse período que a gente está ali trabalhando na eleição, você está articulando, está conversando com um, está pensando em estratégia. E eu acho que a gente que trabalha diretamente em momentos como esse, no meu caso também, é óbvio que a gente trabalha no campo das ideias, você vai construindo ali narrativas. Só te interrompendo aqui, Claro. uma falha que a gente comete às vezes é você participou de um pleito hoje, obteve sucesso. Aí lá no próximo você vai querer aplicar algumas coisas que você fez naquele passado. Uhum. Só que é outro contexto totalmente Outro diferente. contexto. São outras pessoas É, também. Às vezes você não são. consegue mais aplicar a mesma narrativa, você não consegue Sim, mais. sim, sim. É por isso que a gente abre, inclusive, aqui um pouco das cortinas, porque às vezes É, é outro jogo que. É outro tabuleiro. é. É o que eu digo. Olha, eleição, você vai construir ali sua narrativa, você tem ali pessoas que estão postulando um cargo e que trazem, eu particularmente que trabalho nesse momento numa parte estratégica, numa parte de, de narrativas, a gente vai tentando extrair o melhor da pessoa que a gente está apoiando. Obviamente que em algum momento a temperatura dá uma subida ali vez por outra, mas isso não representa quem somos, sabe, Jander? Eu tenho certeza que em algum momento também você também já dá uma cabeça esquenta. Não, O Ney também em alguns momentos dá uma. política É um momento muito tenso. É um momento muito tenso. Mas aquilo não nos representa, porque ali é um momento, é um recorte da nossa vida. E tem momentos que você se envolve em determinadas situações, não é nem por você, pelo amigo, pelo parceiro que você vai tentar sim, sim. puxar ali, fazer da turma do deixa disso, e acaba quando vê, senão você está no meio de uma confusão que você não queria estar. Meu Deus, não queria ter dormido sem essa. Mas faz parte. Assim, 2012, campanha daí o Arthur, me botaram numa função lá dentro do partido, que eu não lembro nem o nome da função, representante da coligação, salvo engano. Tinha que assinar as coisas que, as denúncias, as coisas. Cara, o Jander, o Jander não tava denunciando ninguém, não. Infelizmente eu tava numa função que talvez hoje, na época eu não tinha nem a noção que era. Eu tava para ajudar o grupo, tava para ajudar o Aham, candidato. aham. Mas hoje talvez eu não faria mais aquilo porque hoje eu conheço. Mas a gente só aprende se for para dentro da coisa mesmo. É isso. E a gente, assim, assim, eu sou a história de vestir a camisa. Se eu, não tem meio Jander. Ou tem o Jander ou não tem. Ou tem ele todo participando do processo, ajudando, cooperando, ou não tem. Faz de conta, não. Perfeito. É como eu digo, acabei de falar sobre o acreditar e o torcer
pela sua cidade. Acho que é torcer pela sua cidade, pelo desenvolvimento. Obviamente que no período eleitoral você tem a oportunidade de escolher um melhor grupo que vai apresentar uma outra ideia, que vai pontuar aquilo que precisou ser melhorado em 4 anos. Mas por hora, é você torcer que dê certo, se possível contribuir de alguma forma, porque é a tua cidade que está em jogo, é você e as pessoas que moram ali que estão em jogo. E nesse sentido, Jander, eu vou caminhando já aqui para o final, eu vou te perguntar, qual é a tua visão para o futuro político da nossa cidade? Cara, assim, minha visão de futuro, a gente já está em vias de entrar em um novo período político, né? 26 se avizinha, e a eleição de deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Diga-se de passagem, ontem teve um momento aí bem marcante. Ou seja, assim, acho que o futuro começa dali, né? A gente já, ano que vem, nós todos estaremos já em campo, já defendendo uma causa. Uhum. Um deputado, um governador, um presidente. E só que nessa, eu acho que a gente vai ter uma pitada a mais. Não é só o deputado X que é ligado à prefeita Virgínia, o deputado Y ligado ao Adair, ou quem quer que seja o vereador. Não, a gente tem uma oportunidade, talvez, de votar num candidato. É filho groirense? Não, mas é groirense porque tem um título de cidadão groirense. Uhum. E é da uma cidade vizinha. Ou seja, se a gente conseguir, eu não digo groíras, votar no candidato, não pré-candidato, mas se a gente conseguir esse cara chegar no objetivo dele, eu acho que nossa região... Pode falar o nome, gente. Se você quiser, pode ficar à vontade. É o seu Antônio Martins, né? Que é o nosso pré-candidato a deputado federal. Se a gente conseguir fazer... Bom, você vai apoiar o Antônio. O prefeito Antônio Martins, Isso. que hoje é um pré-candidato a deputado. A gente apoia ele. Eu acredito muito, assim, no poder aglutinador dele para obter êxito na eleição. Você dizia sobre a questão do quanto a região pode ganhar com isso, Jânio, que eu acho isso bacana. É um cara assim que eu acredito, não é porque eu sou partidário dele. Eu acho que se o Antônio Martins não tivesse intervido na última eleição groirense, ele ia para uma eleição de deputado na próxima, quase com a Groiras toda votando nele. Uhum. Como ele tomou um lado na eleição passada, ele vai continuar dividindo a cidade. Interessante, né? É muito mais desafiador para ele hoje conseguir captar todos esses votos do que... Porque a eleição passada está muito recente ainda, né? Interessantíssimo. Mas eu acredito muito, assim, ele atingindo o objetivo dele, que é ser eleito, nossa região vai ter um desenvolvimento muito grande. Porque um deputado, a gente vê como é que funciona as coisas a nível nacional hoje. O poder que um deputado tem de enviar emendas, obras, facilitar coisas para as cidades que ele representa. Uhum. Ou seja, assim, eu vejo hoje o Grois com essa... Eu estou falando agora no macro, não estou falando do lado... Infelizmente, a gente tem que ter um lado político, mas assim, é o meio que a gente tem que dar aquela virada de chave. Uhum. E realmente chegar no desenvolvimento, captar uma empresa que venha se estabelecer ali. Mais empresas, né? Que a gente já tem hoje empresa em Grois. Graças a Deus, a gente tem algumas cerâmicas, temos a fábrica de móveis do Adriano, algumas fabriquetas de móveis ali no Itamaracá também, que geram emprego. Tem a de Melo, ou seja, tem várias empresas hoje assim, mas a gente precisa de mais. E nada como um deputado, uma pessoa da região que vai conseguir alavancar a cidade. Que possa dar um apoio nesse sentido, né? Isso. Meu irmão, obrigado pela sua visão do futuro de Groaíras. Quero aproveitar a oportunidade de falar de uma empreendedora lá de Groaíras, que é a Karen Lima, é a dona da Silhueta Conceito. Eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome, mas Silhueta Conceito, que é a loja da Karen Lima, roupas femininas que ajudam a mulher a se sentir mais confiante e valorizada. Também uma apoiadora aqui do nosso podcast. Fechando o nosso bloco, falando aqui de vida, propósito e sobre como é que você pensa o mundo. E hoje o Jander falou sobre a cidade, falou sobre empresas, sobre pessoas, sobre política. Bom, você é um cara que está sempre em movimento, seja na parte física, emocional, treina, trabalha, gere, participa, inspira. Como é que tu vai... O que te move aí todos os dias ainda, Jander? Cara, o que me move ainda? Todo dia, que me faz eu levantar, trabalhar, é 2 pessoas.
a Maria Regina e a Cecília de Fátima. Minhas filhas são minhas molas propulsoras. Elas é que me faz todo dia acreditar que eu tenho que dar sempre o meu melhor, fazer mais. É por elas que eu continuo acreditando. O que é o sucesso para você? É uma coisa assim que a gente nunca vai atingir, porque o ser humano por si só, ele é insatisfeito com aquilo que ele tem, mas é o que nos move, né? Aquilo que a gente procura sempre ter mais, fazer o melhor, representar bem, né? É ser o melhor filho, ser o melhor pai, ser o melhor marido, ser o melhor amigo. Isso é o sucesso. O que você tem aprendido trabalhando com tanta gente diferente na tua vida? É entender que as pessoas, cada uma tem seu jeito, a maneira que eu trato o Ney não pode ser a mesma maneira que eu trato a Lidiane, que não pode ser a mesma maneira que eu trato a Maria Regina. Cada um a gente tem que ter uma forma para cada uma. Bacana. Nós estamos quase fechando aqui o nosso podcast. Eu não poderia deixar de dizer que nós estamos num momento fazendo aqui, você internauta acompanhando, e por falar no aspecto digital, nós temos o apoio da AL7. Se você tem um negócio que quer que ele seja lembrado e valorizado, você precisa conhecer a agência AL7, uma agência criativa que transforma marcas em patrimônio, ajudando empresas e profissionais a construir uma identidade forte, bonita e estratégica. Acesse o Insta, @agência AL7 e procure mais informações, você vai gostar, posicionar a sua marca. Jander, e se você pudesse deixar aqui uma provocação para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, uma mensagem, o que você deixaria aqui de final para a gente? Ney, assim, eu não sou muito provocador não, certo? Eu não tenho o instinto Ney Oliveira de ser aquele cara que impaciente, sou mais tranquilo, sabe? Mais sossegado. O cara tá me chamando de impaciente aqui ao vivo. Menti? Mas meu amigo, Eu me menti, conhece. Ney? Não, eu mentiu não, é isso Não, mesmo. pois é, o cara que já rodou o mundo aí, já trabalhou com muita coisa, muita gente. Inquieto. Eu sou um cara sossegado, assim, mas assim, a gente tem que sempre procurar se encontrar com a gente mesmo. Com a nossa família, com o nosso ciclo de amizade. A gente tem que ter fé, tem que acreditar em alguma coisa. Sou católico, mas não estou dizendo que todo mundo tem que ser católico, não. Mas você tem que ter uma fé, tem que se apegar a alguma coisa, que tem hora que lhe faltar tudo. Na hora que tudo lhe faltar, se você não tiver fé em alguma coisa, aí você se perde no processo. Mas se você tiver fé, você acredita que amanhã é um novo dia, que Deus vai dar condição de você se reinventar, se ressurgir. Amém. Jander, olha, que conversa maravilhosa, rica. Eu acho que se a gente pudesse a gente esticar um pouquinho, sou muito grato. Você tem um horário aí também, né, para voltar para casa. Agradeço muito. Tenho certeza que os nossos ouvintes, os internautas, gostaram bastante desse momento. Você mostrou que é possível cuidar de negócios, de pessoas, se interessando transparentemente, genuinamente por elas, pelas pessoas, mesmo em alguns momentos a gente estando em espaços mais ríspidos, que é os ambientes que a gente às vezes flutua, mas mostrando que é possível acreditar no desenvolvimento, nas pessoas, e com essa tua palavra final de dizendo que a gente precisa ter fé, acreditar que se hoje não está bom, amanhã pode também não estar bom, mas depois de amanhã, em algum momento, essa bonança chega. Então, eu te agradeço demais, Jean, de ter tirado um tempo da sua agenda, feito um esforço para fazer essa gravação aqui conosco, dentro do ProvocaCast. Sabe que você seria e está sendo hoje um convidado muito especial pela relação que a gente traz, que a gente tem aqui contigo. Ney, eu sou um cara que, assim, que vibro com meus amigos, sabe? Cada amigo meu que compra uma casa, que troca um carro, que a mulher ganha um filho, eu vibro junto com eles. E hoje estou vibrando assim pela qualidade do teu podcast. Já tinha conversado comigo lá atrás, né? Porque a gente tava lá em Groaíras ainda. Mas devido às agendas, as coisas, nunca tinha dado certo. Assim, hoje eu estou muito satisfeito. Tá fazendo parte aqui desse momento com você aqui. Aí fiquei mais satisfeito de dizer que era o primeiro groairense que estava vindo aqui. O primeiro groairense. Nessa nova versão do ProvocaCast, assim. E tô aqui, cara, na torcida, tô assistindo os outros, tô lá curtindo, comentando, compartilhando, porque eu sei que
cada amigo dessa força, lá no final tá todo mundo feliz, né? Todo mundo realizado. E dizer pros internautas que, seja aqui no ProvocaCast aqui em Sobral, seja em Groaíra, o Jander é um amigo de vocês. Estamos aqui para precisar. De verdade, vão estar sempre comigo. Obrigado, Jander. Eu queria também aproveitar que nada disso aqui também estaria acontecendo sem a produção do nosso amigo Márcio Takimura, técnico e conselheiro também das ideias que acontece, que tem abraçado esse projeto. Jander, vulgo Jandão. Grande abraço, muito obrigado, meu irmão. Valeu, Ney. Obrigado pelo Jandão. Quando o cara chama de Jandão é porque ele é é de casa. Já comeu um queijo lá na cozinha do seu Hélio comigo, né? É de casa. Viu, Ney? Satisfação. Muito obrigado. E precisar é só chamar. Tamo às ordens. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigadão, cara. Mas eu vi agora.